Podemos mesmo ir ao ponto de dizer que certas obras de arte são demasiado belas. Continuando aqui na página 27. Podemos mesmo ir ao ponto de dizer que certas obras de arte são demasiado belas, que nos arrebatam quando deviam perturbar, ou que dão lugar a uma intoxicação onírica, quando o adequado seria um gesto severo de desespero. Onírico, que remete a sonho, né? Isto pode ser dito, penso, no In Memoriam de Tennyson e talvez também do Requiem de Fauré, que ainda que ambos sejam à sua maneira realizações artísticas supremas. Tudo isto sugere que devemos acautelar-nos e não dar demasiada importância às palavras, incluindo a palavra que define o tema deste livro. Aquilo que interessa, antes de mais, é um certo tipo de juízo, para o qual o termo técnico estético é usado comumente. Devemos reter na memória a ideia de que há um valor estético supremo, para o qual o termo beleza deverá reservar-se se quisermos ser mais precisos. De momento, no entanto, é mais importante compreender a beleza no seu sentido habitual, enquanto objeto do juízo estético. Meios, fins e contemplação. Outro subcapítulo, Meios, fins e contemplação, página 28. Há uma perspectiva muito difundida, que ainda não é tanto um truísmo, mas antes uma hipótese, que distingue o interesse na beleza do interesse na eficácia. E o que é um truísmo, gente? Verdade incontestável ou evidente por si mesma, coisa tão óbvia que não precisa ser mencionada. Banalidade, obviedade. Há uma perspectiva muito difundida que não é tanto um truísmo, mas antes uma hipótese, que distingue o interesse na beleza do interesse na eficácia. Apreciamos as coisas belas não somente pela sua utilidade, mas também pelo que elas são em si mesmas, ou de uma maneira mais plausível, pelo modo como elas parecem em si mesmas. Quando estão em causa o bom, o verdadeiro e o útil, escreveu Schiller, o homem tem de ser sério, ao passo que, quando é belo, que está em causa, o homem brinca. Quando uma coisa se dá à nossa percepção e o nosso interesse é captado inteiramente por ela, começamos a falar da sua beleza, independentemente de nela vislumbrarmos qualquer utilidade. Essa ideia fez surgir no século XVIII uma importante distinção entre belas artes e as artes úteis. Estas, como a arquitetura, a tapeçaria e a carpintaria, têm uma função e podem ser julgadas avaliando-se se é bem desempenhada. Mas não é ao fato de desempenharem bem a sua função que se deve a beleza de um edifício ou de um carpete. Quando nos referimos à arquitetura como uma arte útil, enfatizamos um outro aspecto dela, aquele que está para lá da utilidade. Estamos a querer dizer que uma obra de arquitetura pode ser apreciada não apenas como um meio para atingir determinado fim, como também sendo um fim em si mesmo, algo com significado intrínseco. Ao debaterem-se com a distinção entre as belas artes e as artes úteis, les beaux-arts et les arts utiles, os pensadores iluministas deram os primeiros passos na moderna concepção da obra de arte como algo cujo valor reside em si e não no seu propósito. A arte é toda ela inútil, escreveu Oscar Wilde, não querendo, não obstante, negar que a arte produz efeitos poderosos, sendo a sua própria peça dramática Salomé um sombrio exemplo disso mesmo. Dito isto, devemos reconhecer que a distinção entre interesse estético e interesse utilitário não é mais clara do que a linguagem que a define. O que querem exatamente dizer aqueles que afirmam estarem interessados numa obra de arte
pela obra de arte, em virtude de seu valor intrínseco, como um fim em si mesmo. Estes termos são tecnicismos dos filósofos, que não indiciam qualquer contraste claro entre o interesse estético e o ponto de vista utilitário imposto pela necessidade de termos de tomar decisões no dia a dia. Outras épocas não reconheceram a distinção que agora tão frequentemente fazemos entre arte e ofícios. A nossa palavra poesia vem do grego poesis, a aptidão para fazer coisas, e as artes romana compreendida todo tipo de empreendimento. E as artes, palavra ali pontuada em itálico, romana compreendia todo o tipo de empreendimento. Levar a sério o nosso segundo truísmo acerca da beleza é ser cético relativamente à ideia do belo, como um domínio à parte, não manchado pelas necessidades práticas mundanas. De qualquer maneira, talvez não precisemos de ficar demasiado transtornados por esse bom senso cético. Mesmo que não seja ainda claro o que se quer dizer com valor intrínseco, não temos dificuldade em entender alguém que diz de uma pintura, uma peça musical pela qual se sente atraído, que podia ficar a olhá-la ou a ouvi-la para sempre, apesar de não ver outro propósito além do fato de se sentir atraído. Desejar o indivíduo, outro subcapítulo. Suponha que Rachel aponta para uma pera que está numa fruteira e diz: quero aquela pera. Suponha-se ainda que você lhe dá outra pera que está na mesma fruteira e que a rapariga responde: não, é aquela, aqui é aquela em itálico, pera, é aquela pera que eu quero. Você ficaria intrigado com isto. Qualquer outra pera serviria perfeitamente se a ideia é comer a pera. Mas é isso mesmo, diz ela, eu não quero comê-la, quero aquela pera ali, nenhuma outra me serve. O que há nesta pera que atrai a Rachel? O que explica a sua insistência em exigir esta pera e nenhuma outra? O juízo de beleza poderia explicar esse estado de espírito. Quero aquela pera por ela ser tão bela. Querer alguma coisa pela sua beleza é querê-la a ela e não querer fazer algo com ela. Por outro lado, se a Rachel segurasse a pera, se a volvesse, a estudasse de todos os ângulos, não poderia dizer: bom, é isto, estou satisfeita. Se ela queria a pera pela sua beleza, não se poderia atingir um ponto em que o seu desejo pudesse ser satisfeito. Nem haveria alguma ação, processo ou qualquer outra coisa na sequência dos quais o desejo se extinguisse e acabasse. A rapariga poderia querer inspecionar a pera devido a variadíssimas razões, ou mesmo por razão nenhuma. Porém, querer a pera devido à sua beleza não é querer inspecioná-la, é querer contemplá-la. E isso é mais do que procurar informação ou do que a expressão de um apetite. Há aqui um querer desprovido de objetivo, um desejo que não pode ser satisfeito, uma vez que nada há que possa ser entendido como satisfação do mesmo. Suponha-se agora que alguém oferece a Rachel outra pera de mesma fruteira, dizendo: toma lá, vai dar no mesmo. Não mostraria isto falta de compreensão pelas motivações de Rachel? Ela está interessada nisto, num determinado fruto que considera muito belo. Nenhum substituto pode satisfazer o interesse da rapariga, visto que se trata de um interesse por uma coisa individual, pelo que essa coisa é. Se a Rachel quisesse o fruto para outro propósito, para o comer, digamos, ou para atirar ao homem que está a aborrecê-la, qualquer outro objeto serviria. Nesse caso, ela não desejaria aquela pera em particular, mas qualquer outro membro de uma classe equivalente em termos de funcionalidade. O exemplo faz lembrar um outro dado por Wittgenstein nas suas conferências sobre a estética. Sento-me a ouvir um quarteto de Mozart. A minha amiga Rachel entra na sala.
tira o disco e põe outro, digamos um quarteto de Haydn, dizendo: ouve este, vais gostar da mesma. A Rachel mostra não ter percebido o meu estado de espírito. O meu interesse no quarteto de Mozart não pode ser satisfeito pelo quarteto de Haydn, embora possa obviamente ser eclipsado por ele. O problema aqui em causa não é facilmente expresso com exatidão. Posso ter escolhido o quarteto de Mozart como terapia, sabendo que no passado ele teve sempre um efeito relaxante. O quarteto de Haydn até pode ter o mesmo efeito terapêutico e ser, nesse sentido, um substituto apropriado. Mas, nesse caso, é um substituto terapêutico e não musical. Ele pontua terapêutico em itálico e não musical. Podia ter substituído o quarteto de Mozart por um banho quente ou por um passeio a cavalo. Terapias igualmente eficazes para acalmar os nervos. Porém, o quarteto de Haydn não pode substituir o interesse que tenho no de Mozart, pela simples razão de que o meu interesse no quarteto de Mozart está centrado neste quarteto, pelo que ele é em particular, e não por causa de qualquer outro propósito que lhe seja dado. Nós estamos lendo Beleza, de Roger Scruton, aqui página 31, subcapítulo, uma advertência. Há um perigo envolvido quando se leva a sério a distinção vinda do século XVIII entre belas artes e artes úteis. Segundo uma certa interpretação, essa distinção pode dar a ideia de que a utilidade de algo, um edifício, uma ferramenta, um carro, deve ser inteiramente posta de lado em qualquer prejuízo sobre sua beleza. Ter experiência da beleza, pode parecer, implica que devemos concentrar-nos na forma pura, separada da utilidade. Mas assim, estamos a ignorar que o conhecimento da função é um preliminar vital para a experiência da forma. Suponha-se que uma pessoa coloca na sua mão um objeto inusitado, uma faca, um ferro de limpar casacos, um bisturi, um ornamento ou outro qualquer. Suponha-se também que essa pessoa lhe pede a sua opinião sobre a beleza do objeto. Não seria certamente um contrassenso se dissesse que não podia ter qualquer opinião sobre o assunto antes de conhecer a suposta função do objeto. Ao ficar a saber que se trata de uma calceira, poderia então responder assim: sim, para calceira é até muito bela, se fosse uma faca seria uma coisa mal feita. O arquiteto Louis Sullivan foi mais longe, argumentando que a beleza na arquitetura e, por implicação nas outras artes úteis, surge quando a forma segue a função. Por outras palavras, temos experiência da beleza quando percebemos como a função de uma coisa gera as suas características observáveis e é delas expressão. O slogan "A forma segue a função" tornou-se a partir de então uma espécie de manifesto, tendo persuadido uma geração de arquitetos a tratarem a beleza como um subproduto da funcionalidade e não como objeto determinante, como era para a Escola de Belas Artes contra a qual Sullivan se rebelava. Há aqui uma profunda controvérsia, cujos contornos se tornarão claros apenas à medida que o argumento deste livro for desenvolvido. Juntemos uma advertência à advertência, observando que, ao contrário do que pensa Sullivan, quando falamos de beleza, arquitetura, a função segue a forma. O uso dado a belos edifícios muda e edifícios inteiramente funcionais são deitados abaixo. A Santa Sofia em Istambul foi construída para ser igreja, tendo sido transformada em quartel e em seguida em cavalariça, depois em mesquita e finalmente em museu. Os lofts da Lower Manhattan passaram de armazéns a apartamentos, a lojas e, em alguns casos, outra vez a armazéns, mantendo sempre o seu charme e sobrevivendo precisamente graças a isso. Claro que o conhecimento da função arquitetônica é importante para fazer um juízo de beleza, mas essa função está ligada ao objetivo estético. A coluna está lá para dar dignidade, para aguentar a arquitrave,
para elevar o edifício muito acima de sua própria entrada, conferindo-lhe assim um lugar proeminente na rua onde se encontra e assim por diante. Por outras palavras, quando levamos a beleza a sério, a função deixa de ser uma variável independente e é absorvida pelo objeto estético. Trata-se de um modo diferente de enfatizar a possibilidade de encarar a beleza de um ponto de vista puramente instrumental. Está sempre presente a necessidade de encarar a beleza pelo que ela é, como um objetivo que qualifica e limita quaisquer outros propósitos que possam ter. A beleza e os sentidos. Existe uma velha perspectiva que considera a beleza um objeto de deleite sensorial e não intelectual, e que os sentidos têm sempre de estar envolvidos na sua apreciação. Sensorial aqui pontuado em itálico. Por esse motivo, quando a filosofia da arte toma consciência de si mesma, no princípio do século XVIII, autoproclamou-se estética, do grego aesthesis, sensação. Quando Kant escreveu que o belo é aquilo que compraz imediatamente na ausência de conceitos, ele pontuou aqui em itálico imediatamente na ausência de conceitos, embelezou ricamente esta tradição de pensamento. São Tomás também parece ter defendido a ideia, definindo o belo na primeira parte da Suma, um texto dele, como aquilo que apraz à vista. Pultra sunt quae vissa placent. No entanto, acaba por modificar essa declaração na segunda parte da obra, escrevendo de todos os sentidos. O belo só se relaciona com a vista e com a audição, pois estes são os que fornecem mais conhecimento. Maxime cognoscitive. Isto sugere que São Tomás não limitava o estudo da beleza ao sentido da vista e que também estava menos preocupado com o impacto sensorial do belo do que com o seu significado intelectual, mesmo tratando-se de um significado que poderia apreciar-se apenas por ver e ouvir. A questão pode aqui parecer demasiado simples. O prazer da beleza é sensorial ou intelectual? E qual a diferença entre os dois? O prazer de um banho quente é sensorial. O prazer de um quebra-cabeças matemático é intelectual. Mas entre esses dois extremos há uma miríade de posições intermediárias. Por isso a questão de saber-se onde começa e acaba o prazer estético no interior desses limites tornou-se uma das questões mais debatidas em estética. Ruskin, numa passagem famosa de Modern Painters, distinguia meramente entre o interesse sensual, a que chamava aesthesis, e o verdadeiro interesse em arte, verdadeiro pontuado e aesthesis pontuado. Verdadeiro interesse em arte, a que chamava teoria, do grego contemplação, sem com isso querer, no entanto, equiparar a arte à ciência ou negar o envolvimento dos sentidos na apreciação da beleza. A maior parte dos pensadores evitou a inovação linguística de Ruskin e manteve o termo aesthesis, reconhecendo, não obstante, que isso não denota um enquadramento mental puramente sensório. Uma bela face, uma bela flor, uma bela melodia, uma bela cor, todas elas são, de certo, objetos de um certo prazer sensorial, um prazer resultante de uma coisa ser vista ou ouvida. Mas o que dizer de um belo romance, um belo sermão, de uma bela teoria em física ou de uma bela prova de matemática? Se associarmos demasiado a beleza de um romance ao seu som, quando lido em voz alta, temos de considerar a tradução do romance como uma obra de arte inteiramente diferente do romance na língua original. Isso seria negar tudo o que é realmente interessante na arte do romance, o desenrolar de uma história, o modo controlado de libertar a informação
sobre mundos imaginários e as reflexões que acompanham a intriga e que a reforçam o significado desta, até levando à sua solução e dissolução. Além disso, se associarmos demasiado a beleza aos sentidos, podemos dar conosco a perguntar por que tantos filósofos, de Platão a Hegel, estatuíram que a experiência de beleza nada tem a ver com os sentidos do paladar, do tato e do olfato. Não se dedicam os amantes do vinho e da comida ao seu tipo de beleza? Não há belos aromas, assim como belos sabores e belos sons? Não sugere a vasta literatura crítica, devotada à avaliação da comida e dos vinhos, um paralelo próximo entre as artes do estômago e as da alma? Eis como eu, de modo muito sucinto, responderia a essas considerações. Ao apreciarmos uma história, estamos certamente mais interessados naquilo que está a ser dito. Pontuado em itálico aqui, naquilo que está a ser dito, do que no caráter sensório dos sons usados quando ela é lida em voz alta. No entanto, se as histórias e os romances se reduzissem simplesmente à informação neles contida, como explicar o fato de nós regressarmos constantemente às palavras, lendo passagens favoritas, deixando que os sentidos permeiem os nossos pensamentos, muito depois de conhecermos a intriga? Porque ele fala da intriga, que dentro de um processo de montagem, que não está habituado aí com a leitura, no romance, no caso, você tem ali uma intriga, tem um suspense, tem um momento, tem os clímax, né? E aí tem uma outra coisa interessante de se observar aqui também, com relação a essa questão da beleza ser sentida na percepção estética, que talvez venha fazer diferença, né? Por exemplo, a nossa atenção mesmo tendo a informação, por vezes se a pessoa não sabe ler, não dá pausas na leitura, né, na hora do texto, na hora de expressar, não fica agradável e nem prende atenção, assim como uma pessoa que possa vir a dar mais vida naquelas palavras, né, entrando na personagem para expressar aquilo que se diz. E aí eu agrego valor até no interesse pela própria leitura, né? Eu tive uma experiência pessoal que transita por esse meio, em algum momento da adolescência, que eu gostava de ler, mas tinha preguiça, talvez, diria assim, de ler. Eu lia trechos e pulava partes, e até que eu conheci uma professora que ela fazia uma leitura assim, que era praticamente na sala de aula, era como se ela estivesse fazendo um monólogo em cima do palco. Coisa maravilhosa, a expressão, a forma como ela usava a voz, mudança de voz, pontuação ali nas falas, respiração. Só o fato de me relacionar com isso, dessa maneira, me deu um outro olhar, e a minha vontade de pegar o livro e ler até o final e ler mais, ela foi natural na hora de se manifestar. Então essas coisas podem sim, né, agregar algum valor dentro desse campo do que a gente sente como belo, nessa percepção estética. A sequência pela qual a história se desenrola, o suspense, o equilíbrio entre narrativa e diálogo e entre estes dois, e o comentário do narrador, todos estes aspectos têm um caráter sensorial, no sentido em que assentam em antecipações e desfechos e em que dependem de modo como a narrativa metodicamente se desenrola diante da nossa percepção. Nessa medida, um romance dirige-se aos sentidos, embora não como um objeto de deleite sensório, à maneira de um chocolate delicioso ou de um belo vinho velho, mas como algo que se apresenta à mente através dos sentidos. Tome-se qualquer um dos contos de Tchekov. Não interessa se numa tradução as frases não soam de modo algum como o original russo. Os contos continuam a apresentar imagens e acontecimentos na mesma sequência sugestiva. Continuam a dizer tanto implicitamente quanto explicitamente, e a esconder tanto quanto revelam.
continuam a seguir-se uns aos outros com a lógica das coisas que se observam e não com a lógica da síntese. A arte de Chekhov capta a vida tal como ela é vivida e destila-a em imagens que contêm cenas pungentes, tal como uma gota de orvalho contém o céu. Ao seguirmos uma dessas histórias, estamos a construir um mundo cuja interpretação é a cada momento dominada pelos suspiros e sons que imaginamos. No que toca ao paladar e ao olfato, creio que os filósofos fizeram bem em deixá-los nas margens de nosso interesse de beleza. Sabores e cheiros não tornam possível o tipo de organização sistemática que transforma sons em palavras e tons. Podemos ter com eles prazer, mas apenas a um nível sensual, que mal atrai a nossa imaginação ou pensamento. Sabores e cheiros não são, por assim dizer, suficientemente intelectuais para despertarem o interesse na beleza. Apontaram-se aqui brevemente apenas algumas conclusões que exigem argumentações mais desenvolvidas, que neste momento ainda não pode ser apresentada. Em vez de se enfatizar o caráter imediato, sensório e intuitivo da experiência da beleza, proponho que se considere em alternativa o modo pelo qual um objeto se nos apresenta nesse tipo de experiência. Se nos apresenta, destacado em itálico. Se considere em alternativa o modo pelo qual um objeto se nos apresenta nesse tipo de beleza. E aí, em algum momento, e nesse momento, provavelmente, quando ele diz sabores e cheiros não são, por assim dizer, suficientemente intelectuais para despertarem o interesse na beleza, e há quem discorde, que vai dizer que remeta a tais momentos ou a tais lembranças, etc. Mas ao observando tudo que ele fala, tem essa questão de como é que também essas coisas vão se relacionando no campo de memória para essas associações que vão despertar o prazer e ativar a atenção nessa referência de beleza, né? O interesse desinteressado. Pondo estas observações lado a lado com os nossos 6 truísmos, podemos alinhavar uma conclusão exploratória. Dizemos que algo é belo quando retiramos comprazimento da sua contemplação enquanto objeto individual, pelo que ele é e na forma com que se apresenta. Em itálico aqui, forma com que se apresenta. Isto é assim mesmo quando se trata daqueles objetos que, como uma paisagem ou uma rua, não são propriamente indivíduos, mas miscelâneas casuais. Estas entidades complexas são emolduradas pelo interesse estético, emolduradas em itálico. São, por assim dizer, mantidas em conjunto dentro de um olhar unificado e unificador. É difícil indicar com precisão a data de nascimento da estética moderna, mas é inegável que o assunto avançou consideravelmente com Characteristics de 1711, do terceiro conde de Shaftesbury, um discípulo de Locke e um dos mais influentes ensaístas do século XVIII. Nesta obra, Shaftesbury procura explicar as peculiaridades do juízo de beleza em termos da atitude desinteressada daquele que faz o juízo. Desinteressada, destacado em itálico. Atitude desinteressada daquele que faz o juízo. Estar interessado na beleza é pôr de parte todos os interesses, de modo a prestar atenção à própria coisa. Estar interessado na beleza é pôr de parte todos os interesses, de modo a prestar atenção à própria coisa. Kant, em Crítica da Faculdade do Juízo, de 1795, pegou na ideia, construindo sobre ela uma teoria estética bastante controversa.
De acordo com ele, temos uma relação interessada com coisas ou pessoas quando as usamos como meios para satisfazerem os nossos interesses. Por exemplo, quando uso um martelo para pregar um prego ou uma pessoa para entregar uma mensagem. Os animais têm somente atitudes interessadas. Em tudo que fazem, são motivados pelos seus desejos, necessidades e apetites, tratando os objetos e os outros animais apenas como instrumentos para sua satisfação. Nós, pelo contrário, distinguimos quer ao nível do pensamento, quer do comportamento, entre aquelas coisas que são para nós meios e aquelas que são fins em si mesmas. Fins em si mesmas, destacado em itálico. Em relação a certas coisas, manifestamos um interesse que não é governado pelo interesse, mas que é, por assim dizer, inteiramente devotado ao objeto. Devotado, destacado em itálico. Este modo de apresentar o assunto é controverso, em parte porque Kant, como acontece em todos os seus escritos, procura persuadir-nos sutilmente a sancionar um sistema no qual cada pensamento tem sempre implicações de grande alcance. Ainda assim, podemos perceber o que Kant pretende se considerarmos um exemplo simples. Imagine-se uma mãe a embalar o seu bebê, olhando-o com amor e satisfação. Não dizemos que ela tem um interesse que é satisfeito por esta criança, como se qualquer outro bebê pudesse desempenhar o mesmo papel. Há um interesse da mãe que o bebê possa satisfazer, nenhum fim para o qual o bebê sirva como meio. É o bebê, ele mesmo, ela mesma, que interessa a sua mãe. É o bebê, ele mesmo, ela mesma, que interessa a sua mãe, ou seja, é o objeto de interesse apenas por aquilo que é. Se a mulher fosse movida por um interesse, digamos, interesse em persuadir alguém a empregá-la como ama, o bebê deixaria nesse caso de ser o foco único e final de seu estado de espírito. Qualquer outra criança que lhe permitisse fazer os sons e as expressões convenientes serviria na mesma para atingir o objetivo. O fato de ela não olhar o seu objeto como um entre muitos possíveis substitutos é sinal de uma atitude desinteressada. Claro que nenhum outro bebê serviria na mesma para a mãe que adora a criatura que tem nos braços. E é bem profundo esse olhar, né, gente? Ele pensa nessa palavra aqui, interesse e desinteressado. Né? E é bem interessante isso, porque se olhar ali e falar, observa-se às vezes com interesse, você vê como que a palavra, né, na sua colocação e a reflexão, a capacidade de expansão de uma reflexão, como é que a palavra ela fica grande, não a palavra na palavra, mas a verdade, a abstração possível por trás, essa compreensão que é muito mais rápida do que você pode escrever com palavras. Essa questão de, poderia-se dizer, ou usar essa palavra, ela se interessa pelo seu filho, no sentido de que ela lhe dá importância. E aqui ele olha esse olhar que seria meio que uma contemplação, tem uma subjetividade de outros fatores, de apreciação, de amor, de uma experiência momentânea de amor, de troca. E ele coloca que isso é desinteresse, é desinteressado, é porque está desinteressada, porque não tem um outro objetivo para o qual, mas é porque aquilo é aquilo e daquele jeito em si próprio, né? É bem profundo isso aqui, aparece bem várias reflexões sobre essas duas palavras, suas colocações, estar desinteressado em algo e interessar-se em algo. Interessante, né? A palavra sozinha, desinteresse, também remete a alguma coisa que tipo, não tô nem aí. Mas aqui o desinteresse, ele ainda poderia estar trazendo outras palavras embutidas, talvez pensando sobre o desapego, a não necessidade de controle, ou é só estar presente, só estando, só sendo, observando, percebendo, sentindo. É bem interessante isso, porque é muito difícil conseguir definir
isso que eu falei nessas palavras em uma palavra. Porque uma palavra, às vezes, dependendo do contexto e até dependendo da pessoa que observa, né, ela pode ter essa amplitude ou ela pode ser mais limitada, né? Ela pode ser até finita, no sentido de que a pessoa só tem aquela associação, pequenas referências e não expande. Muito legal essa parte. Então, o fato de ela não olhar o seu objeto comum entre muitos possíveis substitutos é sinal de uma atitude desinteressada. Claro que nenhum outro bebê serviria na mesma para a mãe, que adora a criatura que tem nos braços. Seu filho não pode ser substituído. O prazer desinteressado. Ter uma atitude desinteressada relativamente a alguma coisa não é necessariamente não ter interesse nela, mas ter um certo tipo de interesse. Dizemos frequentemente das pessoas que generosamente ajudam outros em tempos difíceis que agem desinteressadamente, querendo com isso significar que não são motivadas por interesse próprio ou por outro interesse que não seja fazerem apenas isto, nomeadamente ajudarem os seus vizinhos. Essas pessoas têm um interesse desinteressado. Como isso é possível? A resposta de Kant é que isso não seria possível se todos os nossos interesses fossem determinados pelos nossos desejos, pois um interesse que decorre de um desejo aspira à satisfação desse desejo, que é um interesse meu, pontuado em itálico aqui, né, pessoal? Contudo, um outro pode ser desinteressado desde que seja determinado pela ou derive da razão. A partir dessa primeira ideia, já de si controversa, Kant retira uma conclusão notável. Existe um certo tipo de interesse desinteressado, argumenta, que é um interesse da razão. Não um interesse meu, mas um interesse da razão existente em mim. É dessa maneira que Kant explica a motivação moral. Quando pergunto a mim mesmo, não o que quero fazer, mas o que devo fazer, distancio-me de mim e coloco-me na posição de um juiz imparcial. A motivação moral deriva de eu pôr os meus interesses de lado e considerar a questão perante mim, apelando apenas à razão. E isto significa apelar a considerações que qualquer ser racional também estaria disposto a aceitar. Desta postura, assente numa inquirição desinteressada. Somos levados inexoravelmente, pensa Kant, ao imperativo categórico que nos diz para agirmos exclusivamente segundo aquela máxima que podemos querer como lei para todos os seres racionais. Num outro sentido, porém, a motivação moral é interessada. O interesse da razão é também o princípio determinante da minha vontade. Procuro tomar uma decisão e fazer o que a razão requer. É isto que a palavra devo implica. No caso de juízo de beleza, porém, eu encontro-me puramente desinteressado, abstraído de considerações de ordem prática e considerando objetos, suspendendo todos os desejos, interesses e objetivos. Esse entendimento estrito de desinteresse parece pôr em causa o primeiro dos nossos truísmos, a relação entre beleza e prazer. Quando tenho prazer com uma experiência, desejo repeti-la, e esse desejo é um interesse meu. Sendo assim, o que podemos querer dizer com prazer desinteressado? Como possui a razão um prazer existente em mim? E que prazer é esse, afinal?
É certo que somos atraídos por coisas belas, como somos por outras fontes de satisfação, devido ao prazer que elas proporcionam. A beleza não é a fonte do prazer desinteressado, mas simplesmente a fonte de um prazer universal. O interesse que temos na beleza e no prazer que a beleza proporciona. Podemos encarar o pensamento de Kant de uma forma mais complacente, se distinguirmos entre prazeres. Há-os de muitos tipos, como podemos ver se compararmos o prazer proporcionado por uma droga, o de um copo de vinho, o prazer de nossos filhos que passa num exame e o que encontramos num quadro ou numa obra musical. Quando meu filho me diz que venceu um prêmio de matemática na escola, eu sinto prazer, mas o meu prazer é interessado, pois surge da satisfação de um interesse meu, o meu interesse maternal ou parental no sucesso do meu filho. Quando leio um poema, o meu prazer não depende de outro interesse, a não ser o meu interesse nisto, ou seja, no próprio objeto que tenho diante da mente. Claro que outros interesses influenciam o modo como se desenvolve o meu interesse. Influenciam o modo como se desenvolve, em itálico. Outros interesses influenciam o modo como se desenvolve o meu interesse pelo poema. O meu interesse em estratégia militar leva-me à Ilíada. O meu interesse em jardins ao Paraíso Perdido. Ilíada, Paraíso Perdido, 2 obras em itálico. No entanto, o prazer na beleza de um poema é o resultado de um interesse nele, exatamente por aquilo que ele é. Posso ter sido obrigada a ler o poema para passar no exame. Em tal caso, sinto prazer em tê-lo lido. Tal prazer é novamente um prazer interessado, um prazer que provém do meu interesse em ter lido o poema, ter lido aqui destacado. Estou satisfeito porque, destacado em itálico, li o poema, desempenhando aqui a palavra porque, o decisivo papel de definir a natureza do meu prazer. A natureza do prazer, nesse caso, que ele pontua aqui, que seria o porquê. Então, ele tinha que fazer e ele concluiu uma tarefa, digamos assim. A nossa linguagem reflete em parte essa complexidade do conceito de prazer. Falamos de prazer resultante de, ou prazer em e prazer por quê. Como disse Malcolm Budd, o prazer desinteressado nunca é prazer de um fato aqui em itálico. Nem o prazer da beleza é, como defendia anteriormente, puramente sensório, como o prazer de um banho quente. E não é certamente como o prazer que provém da inalação da cocaína, que não é um prazer na cocaína, mas um prazer resultante dela. O prazer desinteressado é um tipo de prazer de ou em, mas foca-se no seu objeto e depende do pensamento. O prazer desinteressado é um tipo de prazer de ou em, mas foca-se no seu objeto e depende do pensamento. Usando um termo técnico, dir-se-ia que tem uma intencionalidade específica. O prazer de um banho quente não depende de qualquer pensamento acerca do banho, não podendo assim ser confundido com o prazer desinteressado. Os prazeres intencionais, por contraste, são parte da vida cognitiva. O meu prazer ao ver o meu filho ganhar a prova de salto em comprimento desaparece assim que descubro que aquele que triunfou não era o meu filho, mas um rapaz parecido com ele. O meu prazer inicial estava errado, e esses erros podem pagar-se caro, como no caso de Lucrécia,
ao abraçar o homem que tomou pelo seu marido, descobrindo depois que se tratava do violador Tarquínio. Os prazeres intencionais formam, portanto, uma subclasse fascinante do prazer. Integram-se completamente na vida da mente. Podem ser neutralizados através de argumentos e amplificados pela atenção. Não surgem como os prazeres da comida e da bebida, de sensações agradáveis, mas representam uma parte vital no exercício de nossas capacidades cognitivas e emocionais. O prazer da beleza é similar, só que não é apenas intencional, é contemplativo, alimentando-se da forma que o objeto apresenta, renovando-se constantemente a partir dessa fonte. O meu prazer na beleza é, portanto, uma dádiva que me é concedida. Neste particular, faz lembrar o prazer que as pessoas experimentam na companhia dos amigos, tal como o prazer da amizade. O prazer na beleza é curioso. Procura compreender o seu objeto e valorizar aquilo que encontra. Assim, tende para um juízo sobre a sua própria validade, e do mesmo modo que todo juízo racional, esse tipo de juízo faz apelo explícito à comunidade dos seres racionais. Tal como o prazer da amizade, o prazer na beleza é curioso, destacado em itálico. Procura compreender o seu objeto e valorizar aquilo que encontra. Assim, tende para um juízo sobre a sua própria validade. E do mesmo modo que todo o juízo racional, esse tipo de juízo faz apelo explícito à comunidade dos seres racionais. Era isto que Kant queria dizer quando argumentava a respeito do juízo de gosto, que procuro, abre aspas, ganhar o assentimento dos outros, fecha aspas, ao expressar o meu juízo, não enquanto opinião pessoal, mas como um veredito obrigatório que merece o acordo de todos os seres racionais, contando que fazem o que eu estou a fazer, pondo seus próprios interesses de lado. Até aqui, página 39, eu sou Cibele Monvaile Gonça Casanova, você está no audiobook Flor de Ouro, Malik Casanova, nós estamos lendo Beleza, de Roger Scruton, sendo compartilhado aqui do ano de 2022 em diante. Estamos lendo uma primeira edição de junho de 2009. Objetividade. O que Kant afirma não é que o juízo de gosto é obrigatório para toda a gente, mas que aquele que faz um juízo de gosto falo apresentar-se como tal, apresentar-se destacado em itálico, apresentar-se. Mas que aquele que faz um juízo de gosto falo apresentar-se como tal. Trata-se de uma sugestão extraordinária, embora esteja de acordo com os truísmos que ensaiei previamente. Quando descrevo alguma coisa como bela, estou a descrevê-la, e não os meus sentimentos em relação a ela. Estou a fazer uma alegação, e isso parece implicar que os outros, se olharem para as coisas como devem ser, concordarão comigo. Além de mais, a descrição de algo como belo tem um caráter de juízo, de veredito, para o qual faz sentido pedir uma justificação. Posso não ser capaz de oferecer quaisquer razões definitivas em favor do meu juízo, mas se assim é, trata-se de um fato que tem a ver comigo e não com o meu juízo. Talvez outra pessoa, com mais prática na arte da crítica, possa justificar o veredito. A questão de saber se razões críticas são realmente razões, aqui destacado em itálico, razões,
é, como notei anteriormente, uma questão altamente controversa. A posição de Kant era que os juízos de gosto são universais, mas subjetivos. Baseiam-se na experiência imediata daquele que faz o juízo e não em argumentação racional. Apesar disso, não devemos ignorar o fato de as pessoas discutirem constantemente juízos estéticos e de tentarem a toda hora chegar a algum acordo. A discordância estética não é uma discordância confortável, como é a discordância sobre gosto na comida, abre parênteses, que radica mais propriamente em diferenças do que em discordâncias, fecha parênteses. No caso do planejamento urbano, por exemplo, a discordância estética é terreno de litígio feroz e de aplicação de leis. Página 40. Andar em diante. Começamos com alguns truísmos sobre a beleza e avançamos para uma teoria, a teoria de Kant, que está longe de ser trivial, sendo até, na verdade, inerentemente controversa, em virtude do modo como define o juízo estético e por atribuir a este último um lugar central na vida de um ser racional. Não digo que a teoria de Kant seja verdadeira. De qualquer modo, fornece um ponto de partida interessante para discutir uma matéria que permanece tão controversa hoje como era quando Kant escreveu a terceira crítica, crítica destacado em itálico, obra. Há uma coisa seguramente certa no argumento de Kant, que é a ideia de que a experiência da beleza, tal como o juízo no qual ela emerge, é uma prerrogativa de seres racionais. Só criaturas como nós, com linguagem, consciência de si, razão prática e juízo moral, podem olhar para o mundo deste modo vigilante e desinteressado, por forma a apoderarem-se do objeto que se apresenta e retirarem dele prazer. Antes de prosseguir, porém, é importante considerar duas questões que evitei até o momento: a das origens evolutivas do sentido da beleza e aquela associada ao lugar da beleza no desejo sexual. Duas questões importantes: origens evolutivas do sentido da beleza, e aquelas associadas ao lugar da beleza no desejo sexual. Até aqui, página 40, próximo capítulo 2, a beleza humana. Nós estamos lendo A Beleza, de Roger Scruton, sendo compartilhado aqui em audiobook, no canal Audiobook Flor de Ouro Malik Casanova, do ano de 2022 em diante.